Vamos respirando, então, bem profundamente, sentindo toda a proteção. Nós vamos mentalizando os guardiões conosco, tecendo uma corrente de luz, redes em forma de tela metálica, para que assim possamos nos unirmos a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia e Cássio, buscando toda a energia desses nossos irmãos, que nos levam com muito carinho até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estão estudando conosco o livro Valério. Que uma luz, a fé, a esperança possa nos envolver a todos, a expansão do nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender toda a nossa encarnação. Que seja uma tarde de paz, fraternidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. A conversação foi interrompida pelo intenso trânsito de centenas de espíritos rebeldes que engrossavam as fileiras do anfiteatro. Por essa hora, todos os lugares já estavam ocupados e ouviam-se nitidamente os gritos da multidão. Eram homens e mulheres que se perderam no mundo, verdadeiramente escravos do desequilíbrio. Utilizavam-se daqueles momentos como anestésicos, a fim de esquecer o sofrimento e as responsabilidades assumidas diante das leis divinas. Durante o tempo em que sorviam o vinho sinistro da belicosidade, não enfrentavam os dramas da própria consciência que os conclamava para a transformação moral. Você vê que eles estavam lá, né, um umbral grosso, como funciona, tá tudo ali, mas eles não conseguem ver, né? Eles não querem enxergar, eles não querem o socorro, eles não querem enxergar. Eles precisam da transformação. Eles continuam na guerra. Então, eu estava lendo aqui, né? Verdadeiramente escravos do desequilíbrio. Eu falo muito para vocês do meu desequilíbrio, né? Que eu me via desequilibrada totalmente antigamente. Mas, olha, nesse momento você não pensa nisso, em transformação, porque você está somente vivendo o momento. Você está totalmente fora da casinha, você não pensa em se transformar espiritualmente, melhorar os seus sentimentos. É aquilo que eu falei, deixava para o espírito fazer a parte por mim, entendeu? A terceirização, que vocês falam. E Então, é assim, isso. só que assim, você estava encarnada, eles estão desencarnados. Você encarnada, você teria provavelmente um irmão do seu lado que estava ali, vamos dizer assim, se alimentando de toda a sua energia. Eles não podem dizer que tem um irmão que estejam, ali já é aquilo que eles querem, né? Eles não querem parar para pensar, eles não querem parar para se transformarem, eles não querem nada disso, eles querem viver dessa forma. Né? É diferente um pouco. As pessoas que estão aqui encarnadas, elas querem da mesma forma? Elas querem. Mas elas também são muitas e muitas vezes envolvidas por esses espíritos. Elas são sugadas. Mas lá não tem, lá são todos iguais. E aqui eles falam, né? Não enfrentavam os dramas da própria consciência, que os conclamava para a transformação moral. Eles precisavam olhar essa transformação. Ali começaria o caminho para quê? Para que eles pudessem ser resgatados. Mas eles não queriam isso. Então eles continuavam na mesma loucura. Entendi. É assim que acontece com as pessoas que utilizam drogas, que utilizam o álcool. Porque eles, assim, a gente consegue, na comprovação, que é aquilo que o Tupã falou essa semana.
eles têm uma boca a mais que está ali do lado deles, eles têm um nariz, eles têm tudo isso. Então, o que acontece? Eles têm um espírito, 1, 2, 3, quantos quiserem, tiverem afim. E aí, como que a gente vai socorrer esses irmãos na Terra? Só a espiritualidade. Para que eles possam ter, assim, vamos dizer, os remédios psiquiátricos para conseguir fazer um bloqueio para que esses irmãos não chamem a atenção e com muita força de vontade deles. Por isso que muitos não conseguem. Enquanto a turba de fanáticos gritava enlouquecida, um grupo de espíritos adentrou o circo carregando nos braços o desventurado Olavo. No extremo oposto da arena surgiu Marcos Augusto, ostentando pose de vencedor. Exibia-se para a plateia em delírio. Rasgou os andrajos, deixando à mostra o torso, ao mesmo tempo em que contraía o antebraço exibindo os bíceps, arrancando aplausos da multidão. Olavo deixava-se conduzir, assumindo a postura de derrotado. Na alma, porém, ruminava o desejo de vingança. Rufaram os tambores, sopraram as trombetas, e os barítonos cantaram, e o temido Lourenço Ventura invadiu o teatro ostentando fama e poder. Gente, não é por nada, mas não parece muitas reuniões que a gente vê aqui na Terra? É, Passou a pela cabeça. insuflação, a ostentação, né? Uma coisa muito. A gente vai desde a política até um rave, Sim, um baile funk, é. né? Um baile funk. É que nem assim, quantas pessoas no carnaval estão envolvidas, estão assim, pela bateria, né? Porque assim, ali eles puxaram realmente das religiões africanas. Mas ali nas religiões africanas tinha um porquê daquela bateria, daquela batida, daquilo tudo. E de repente se trouxe para uma escola de samba. Então, o que querem fazer realmente? Qual é o despertar? Porque muitas pessoas falam assim, eu fico extremamente fascinada com aquele toque. Eu vou falar para você, eu já assisti uma vez, e aliás, na época a Virgínia era a União Imperial, quando saía com 3 mil e tantas pessoas na Sim. praia. Eu comprei uma, fui assistir, era na praia ainda que passava o desfile, olha quantos anos. Gente, mas era de arrepiar. E todo mundo fala que quando passa uma bateria, que os seus pelos levantam, porque a batida é muito forte deles, né? Porque E a vibração. então, assim, eu estava vendo, né? Eu estava vendo uma reportagem, eles estavam falando, eles utilizam uma caixa que dá o exemplo da batida tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Eles estavam explicando os instrumentos que eles utilizam para que possam mexer com as emoções Ah, é? realmente. Eles estavam, ele quer ver, foi um rapaz, né, pai, essa semana que ele corre e aí ele faz treinamento. Acho que eu não estava com meu pai, eu estava com meu pai, eu estava com o Sérgio. O, a reportagem da hora 1, do hora 1, 4 horas da manhã, tá, gente? Estava tomando café. Hora um, tá. Hora 1. E aí ele falava da batida dos Ah, instrumentos. é E ele corre, proposital, então. Entendi. ele, É, eu acho que Ah, sim. eu não sabia. então, assim, traz. Mas eles não estão ali, tá? Ali para mexer com o público por causa disso, eles estão na festa, tá? Assim, não tem, mas se aquela pessoa tá com a cabeça fraca, já começa a fazer um monte de coisa que. E qual é a sintonia dela?
A deles, de quem tá ali na escola de samba, é dançar, é levar alegria. Não tem nada a ver com religião. Levar a escola para ganhar o campeonato. O que eles têm para fazer é isso, é a comunidade, tá? Mas os desavisados é onde abre as portas, entendeu? Os desavisados, às vezes, acontece isso. É interessante, né? É muito interessante, porque eu vejo assim, né? Nesse livro, ele fala muito desse delírio, né? Desse delírio. E aí eu falo assim, esse delírio é o que a gente vive muitas vezes aqui. Nos delírios das pessoas, né? Que nem assim, a Margarete, ela também fala, né? Vamos prestar atenção na rotação da música, né? Aí você fala, mas que coisa... Eu vou ficar prestando atenção na rotação da música? Ela falou assim, claro, porque isso também mexe com esse psíquico. E aí você vai vendo que é o controle. Tudo eles querem um controle. O controle para quê? Para brigar, para... Hoje, retornando de São Paulo, semana retrasada, a gente pegou um acidente feio, onde o caminhão estava queimado e a gente não conseguia entender como que o caminhão estava queimado. Aí hoje no retorno a mesma coisa, né? E assim, tinha pego fogo, não estava na mesma direção que minha, mas estava na direção dos outros. E assim, tinha uns 6 quilômetros de fila ao contrário. E aí você fica pensando nas pessoas, as pessoas que estão sendo socorridas, as pessoas que estão ali, que precisam chegar no horário. E eu falei assim, meu Deus, só iniciou, né? Mas o porquê de tudo isso? O porquê esses caminhões queimados, muitos acidentes, tanto em Anguera quanto Bandeirantes, congestionada. Então, sabe, você começa a ver esse tipo de coisa, por quê? Porque as pessoas estão agitadas. E por que dessa agitação? É o carnaval, todo mundo querendo viajar. Por isso que a gente precisa vibrar tanto por essas estradas. Essas estradas precisam estar calmas. As equipes precisam de muita ajuda, aqueles que trabalham ali nessas estradas, para que essas estradas tenham todo esse equilíbrio. Então, a gente ainda vive isso daqui. Eu sinto isso, né? Esse burbúrio. A gente não está num coliseu, tá? Mas que a gente tem esse burbúrio, a gente tem. Tá? É assim que eu vejo. Olavo deixava-se conduzir assumindo a postura de derrotado na alma, porém ruminava o desejo de vingança. Rufaram os tambores, sopraram as trombetas e os barítonos cantaram e o temido Lourenço invadiu o teatro ostentando fama e poder. Todos os que estavam nas arquibancadas fizeram gestos de reverência, assumindo posição de destaque. O recém-chegado saudou os presentes com a destra espalmada, dirigindo-se para a tribuna enquanto o povo aplaudia em delírio. Posicionando de maneira solene, iniciou com voz imperativa este discurso. Ele não é Hitler, tá? Ele não é Hitler. Ele pode ser esse Lourenço Ventura, pode ser alguém que estava naquela época, mas assim, ele não é Hitler. Hitler não está na Terra. Por mais que possa todo mundo achar que esteja, não está. Pode ter deixado aí alguns anjos, mas não está. Caros compatriotas, nossa reunião nesta hora representa a minha magnanimidade. Também sabem que deste vale sofredor não há como escapar. Os que estão aqui permanecem em regime de prisão perpétua. É a única forma de se libertarem momentaneamente deste amplo calabouço é matriculando-se nas caravanas percutórias.
muitos Persecutórias. De persecutórias. perseguir, é. Muitos, aí é onde a gente, assim, muitos serão convidados e poderão assumir lugar de realce em nossas empresas. Então, aí a gente já começa a entender como começam as obsessões. É uma empresa, então, assim, para você subir, você tem que fazer. Uhum. Você vai ter que apoquentar a vida do irmãozinho ali. Mas eu não conheço o irmãozinho. Não, não quero saber se você conhece, não. A ordem é, vai lá e apoquenta a vida do irmãozinho que está ali. Imaginavam que era assim? Como empresa, não. Não. Sabem da importância do trabalho que executo. Sou um ministro. Ai, meu Deus do céu. Sou um ministro que decidirá sobre os destinos de todos aqueles que a providência divina me legou. Acima dos deuses de pedra que adoramos na antiguidade, existe uma grande inteligência que é enérgica e que descarrega toda a sua ira sobre os que desrespeitam suas leis na terra. E a mim coube a missão de reunir os falidos no mundo, aplicando-lhes o devido castigo. Se quiserem, seguindo a mitologia, podem me considerar como o próprio Satanás. A propósito, bem-vindos ao inferno. Este é o reino da barbárie, da belicosidade, do medo, da discórdia, da dor e do sofrimento. Os que se ligarem a mim estarão protegidos contra o fantasma da reencarnação. Você vê que assim, quando você vai trabalhar na desobsessão, uma das coisas que os espíritos falam, eles falam bem assim, eu não vou deixar vocês, porque senão eu vou ser castigado. Se eles me acharem, eu vou ser castigado. Eu vou ser preso. E uma das coisas que a gente tem que fazer é dar proteção para eles, para que eles possam ser, primeiramente, acolhidos, né, em um lugar que eles não tenham como entrar, para que eles possam deixar aquele que eles estão obsediando. Porque senão eles é o inferno, entendeu? Ele vai passar por tudo que você possa imaginar. Alguma pergunta? Vai ser castigado mesmo, castigo mesmo, castigo. Castigo. Pensa no castigo. Estou É lá. pensando no castigo. É o castigo. É lá. É lá. E aí você fala assim, ai, cadê Deus? Livre-arbítrio. É Brito. As escolhas, né? Foram as escolhas. As leis deixou de realizar, de exemplificar as leis divinas. Mas principalmente, ele não se arrependeu. É, porque se ele se arrepende, ele é acolhido. As Sim. equipes espirituais que estão no umbral grosso, no médio, esperando essas pessoas despertarem, socorrem. Socorrem. Aí você fala, mas eles têm condições de socorrer. Compreendeu? Agora, assim, o que a gente precisa? Ter a vontade da transformação. Mas enquanto a gente estiver naquele sentimento de culpa, de miséria, a gente não consegue. Eles vão falar mais alto. O que fala mais alto? É a nossa culpa. Uhum. É o nosso sentimento de culpa, é o nosso remorso. É o que diminui a gente. Não é o outro. Somos nós. Porque a partir do momento que a gente fizer uma oração, a partir do momento que a gente se colocar à disposição da espiritualidade maior, como eles falam, do Cordeiro, a gente é resgatado. Mas tem que ser com coração, tem que ser realmente isso que a gente quer, e não simplesmente da boca para fora. Tem que seguir. Temos recebido
continuou o malfeitor, assumindo uma fisionomia preocupada. De tempos em tempos, a visita dos emissários que se dizem do bem. Vários de nós temos sido convidados para esquecer as sombras e buscar a luz. Devemos negar peremptoriamente, pois que desejam nos escravizar de novo na carne. Graças à minha grande autoridade, temos conseguido afugentá-los. Percebam como são fracos. Se fossem realmente os representantes de Deus, acabariam num minuto com este vale de escuridão. Por isso temos a prova de que são almas enganadoras. A verdade está comigo, e aquele que não é a meu favor é contra mim. E não estou disposto a lidar com espíritos fracos. Todos vocês estão sob nossos cuidados, e muitos já estão sendo utilizados em inúmeros processos de perturbação espiritual. É nosso desejo de convocá-los ao trabalho. Vocês repararam nessa fala o que ele traz? Presta atenção. Eles são fracos, porque se eles fossem fortes, eles já teriam destruído isso. É livre-arbítrio, eles não vão para destruir, porque não adianta retirar se as pessoas não querem serem retiradas. Exato. Tá? Primeira regra. E aí você fala, mas é lei. Aí que tá, eles não respeitam as leis. E aí você vê, eles contam uma história totalmente deturpada. Sim. Lembra alguma coisa que está acontecendo na Terra? Na Terra. Eu não estou falando só no nosso país. No nosso país tem um monte de história No deturpada. planeta, no É planeta. no planeta. No planeta. Lembra das deturpações? Sim. Sim. É onde a gente consegue entender essa equipe B vindo com tanta pressão. Entendeu? Eles no comando dessas deturpações e angariando pessoas, tanto espíritos desencarnados como espíritos encarnados. Encarnado. Através da palavra e através dessas histórias. Eles faziam um alvoroço, né? Faziam um alvoroço muito grande. É o dom da palavra, né? É, É o dom do convencimento. Estou falando na Terra inteira. sim. E aí, o que acontece? Não te põe em dúvida. Você começa a pensar aquilo que você tinha certeza, você começa. Aí a gente precisa estar com fé. Ter firmeza, né? Ter fé, Firmeza e lembrar do firmeza. nenhum lado, nenhum outro. Nenhum outro. Vou seguir aqui o... O meio. Fica no meio, não vai de um lado, não vai do outro. Porque se tu for para um lado, tu vai errar. Se tu for para o outro, tu vai errar. Tu Errará fica também. no meio, que tu não vai. Sim. É. É. Isso mesmo. Mas quando eu li isso daqui, estava estudando, eu falei assim, nossa, é a Terra. Hoje tu é a Terra. Estamos, por exemplo, precisando de alguém com alma espirituosa a fim de empenhar-se num trabalho de possessão. E da turba, muitos se atropelados dizendo, eu aqui, estou à disposição, eu quero ir, por favor, Senhor. Ele não. Eu é que tenho os requisitos. Não parece uma quinta série? Calma, ordenou o embaixador da violência. É uma missão de grande importância, de severas responsabilidades, por isso, julgamos ser preciso uma seleção natural. Aqueles que se demonstrarem mais violentos, mais rebeldes, com um bom nível de inteligência, serão naturalmente conclamados. Você entendeu por que a violência está aqui?
É excitação, É né? é um requisito, né? É um requisito. É, Reencarnou demonstrar. quem tem mais violência, mais rebeldes, um nível de inteligência grande. Inteligência. É. É, Para arquitetar, para planejar. E a turbamulta desordenadamente começou, verdadeiro massacre, agredindo-se uns aos outros. Lourenço comprazia-se com a cena ridícula. Chega, gritou o tirano. Ouçam agora. Temos à nossa disposição 2 candidatos. Queremos que lutem, demonstrando-nos suas reais capacidades. Os demais desejosos em serem contratados para elaborarem nossas largas fileiras deverão se inscrever para o grande desafio da arena. Somente os vencedores serão escolhidos. E dirigindo o olhar para severo cooperador, anunciou em voz grave: inicie. Nesse instante, Olavo e Marcos Augusto, no cenário do desvario, atracaram-se novamente e, dessa vez, Olavo lançou-se de maneira feroz, quase enlouquecida, golpeando várias vezes o adversário, conduzindo ao solo e tirando-lhe a lucidez. A multidão delirava. Isso é o que você merece, gritava Olavo. Cão maldito, de agora em diante eu serei o vencedor. Eu é que tenho autoridade sobre você. Nossas vidas de fato estão entrelaçadas. Você nunca mais viverá em paz. Se Lourenço nos colocou nesta arena, é para me conferir a oportunidade de lhe derrotar. Agora estamos quites. Minha ira me alimenta. E agarrando o inimigo pela jugular, olhou para Lourenço, que a tudo assistia prazerosamente, solicitando: poderei torturá-lo, senhor? Existe aqui calabouços ou regiões piores do que esta, para onde poderei banir e assistir à desgraça deste cão? O administrador maldoso, sem nada responder, solicitou: fossem os 2 afastados imediatamente. Durante esses tristes acontecimentos, os amigos espirituais permaneciam imperturbáveis, aguardando o momento correto para agir. A turba reclamava do fim da selvageria, retirando-se pouco a pouco. Lourenço, sempre bajulado por espíritos interesseiros, orientava-os no rumorejo. Já fui informado sobre os espíritos superiores. Estão interessados em Olavo e Marcos. Não permitam que sejam levados, são instrumentos valiosos demais. Temos de continuar enganando essa multidão a respeito de Deus e desses espíritos iluminados. Toda a nossa organização está edificada nesta mentira. Se acreditarem que o Criador é vingativo, conseguiremos retê-los junto a nós até o limite das leis divinas. Você vê que eles plantaram uma mentira que eles acreditam. Acreditar. Já foram vistos focos de luz em torno do Olavo, e todos sabemos o que isso significa. Estabeleçam serviçais capacitados para estimular a senha desses 2 infelizes para rechaçar os convites dos espíritos iluminados. Lourenço arquitetava sinistro projeto. Como tirano daquela região, mantinha todos sob seu controle. Desejava alimentar a fama da perversidade. Para isso era necessário estimular a barbárie, aterrorizando a todos com suas ideias de um campo de sofrimento perpétuo, cuja única saída era a reencarnação, que os escravizaria, ou a ajuda nos grupos de assédio espiritual, que lhes permitiria a convivência com os encarnados sob regime da maldosa tarefa. Muitos enlouqueciam e enfraquecidos, tornavam-se preciosos mecanismos na área de perseguições espirituais, sendo teleguiados pelos emissários de Lourenço. Marcos Augusto e Olavo seriam as
próximo às conquistas, enriquecendo a legião de perseguidores. A gente vai parar aqui, tá? Tá. A gente começa após derradeiras providências para aquele caso,